processo de alfabetização e letramento, destacam-se 3 desenvolvimentos que ocorrem articuladamente: o psicogenético, o do conhecimento das letras e o da consciência fonológica. Os momentos desses 3 desenvolvimentos variam para cada criança e classe. Essas variações e a articulação entre esses desenvolvimentos devem ser levadas em conta pelo educador no planejamento de suas ações pedagógicas. Olha o barrigão do R para onde que tá virado. Isso. Olha aqui, o que é isso aqui? Bola. Uma bola. Fecha a mão. Vamos falar a bola, olha. Bola. O trabalho nessa classe começou com a professora contando uma história e depois exercitando a compreensão do texto. Dessa história foram retiradas as palavras que agora utiliza. Tem algum nome aqui que começa igual a bola? Não. Então a gente precisa dessa ficha aqui agora? A professora busca que as crianças percebam a forma das letras, bem como tenham consciência dos sons que elas representam. Apito. Tem alguma foto que começa igual ao do apito? Apito. O que começa igual ao apito aqui? A de quê? Muito bem. Então, Alana apitou. Muito bem. É importante, muito importante trabalhar com as crianças com as letras desde cedo. Desde a educação infantil, as crianças estarem lidando com letras. O alfabeto móvel é uma boa alternativa e as crianças gostam de estar lidando com o alfabeto móvel. Rato! Então vocês vão montar a palavra rato. A criança, quando está pré-fonológica ainda, nessa fase inicial da alfabetização, ela tem dificuldade de distinguir uma letra de outra, sobretudo letras que são parecidas, que têm um traçado semelhante. Por quê? Porque a letra para ela nessa fase é um objeto. Tal como ela vê uma casa desenhada ser uma casa, uma letra ela vê como um objeto. É um P, ela fala, esse é um P. Ela até identifica, pode identificar, mas para ela aquilo não é um símbolo que representa um som, é um objeto. E aí ela coloca para esse objeto todas as características que os objetos em geral têm, né? Ela está acostumada a considerar que isso é um lápis ou é uma xícara, tanto faz estar nessa posição, quanto nessa posição, é sempre uma xícara. O mesmo não acontece com a letra, né? Mas é como ela tem um boneco sem uma perna, não deixou de ser um boneco. Em relação às letras minúsculas, uma letra P rotacionada vira um B. Rotacionando de outra forma, vira um Q. Para as crianças nessa fase, trata-se do mesmo objeto, como no caso da xícara, que continua sendo xícara independentemente de sua posição. Essa ideia da letra como um objeto também pode levar uma criança a achar que P e R maiúsculos são a mesma letra ou objeto, já que faltou somente uma perninha. Aí é uma atividade com as crianças, é colocar uma ao lado da outra e chamar a atenção que essa, tá vendo? A bolinha está para o lado de cá, essa bolinha também, essa é o P, essa é o D, né? E até fazer a criança passar, porque o trabalho também com o tato é importante nessa fase, passar o dedo em cima da letra para ver que ela faz um movimento quando é o P para a direita e quando é o B ela faz um movimento para a esquerda. O alfabeto móvel permite que a criança visualize, pegue, sinta a letra para fazer essa discriminação visual. E permite também que depois ela vá compondo sílabas ou até palavras com o alfabeto móvel, né? Mais adiante, à medida que a professora sente que ela já está, por exemplo, na silábica com valor sonoro. Isadora, eu quero que você pegue as letrinhas da palavrinha quati. Quá. Que o A? Que o A. Pega o que, o e o A pra mim.
O quê? U. O Q, o U e o A, né? Isadora sabe qual letra usar para representar o som desejado. Mas, assim como acontece com grande parte das crianças, confunde a forma de letras que só se diferenciam pela rotação. Pensa nessa letrinha grande. Ela já cresceu. Qual letrinha que é essa aqui, ó? Vê ela sozinha aqui, ó. P. P. Então, olha, o P maiúsculo e o P minúsculo são iguaizinhos, não são? A professora exercita a memória de Isadora em relação às letras maiúsculas, cujas formas Isadora conhece bem. O P. Você precisa de qual letrinha? Q. Então, acha o Q pra mim. Sabe qual a diferença do P e do Q? Ah, qual que é a diferença dos dois? Que os dois não são do mesmo lado. Ah, o que não é do mesmo lado? A barriguinha. A barriguinha. Então você já sabe, olha. Q. E quando eu vou procurar o P, eu já sei que a barriguinha não pode ser para esse lado, é para o outro lado. Acha o P para mim. A confusão das crianças em relação às letras minúsculas P, D, B e Q é muito comum. O trabalho da professora consiste em fazer João entender que a variação da rotação ou a posição da barriguinha da letra determina qual letra é a que se busca. É o B e o D, não é? E se eu mudar assim, olha, virei de ladinho? Virou o quê? Q. E se eu mudar esse aqui de ladinho? P. Então, o B e o Q vira o B e o D. Então, na hora de você procurar essas letrinhas ali, você vai ter que achar assim. Você vai ter que virar a letrinha até conseguir. Então, você já achou o de Quati. O que falta agora? Quá. Qual o outro pedacinho? T. Outro material que ajuda nesse conhecimento das letras é o chamado livro de alfabeto. É interessante porque o livro de alfabeto não é muito usado nas nossas escolas aqui no Brasil e é intensamente usado em escolas de outros países, porque ele ajuda realmente, né, a criança. Mas é preciso cuidado com eles também, porque para atrair a criança, eles enfeitam, é comum enfeitarem tanto as letras, fazerem tanta intervenção nas letras, que a criança terá dificuldade de discriminar, no meio de tantas informações, a forma da letra. A letra tem que estar muito clara no livro de alfabeto, né? Não se pode transformar a letra numa outra coisa, por exemplo, transformar o S numa cobra, né? Porque nós estamos tentando tirar a criança do realismo nominal. E aí nós estamos representando as letras como coisas. E o que a gente quer é exatamente o contrário, né? Então, é preciso escolher bem os livros de alfabeto nessa primeira fase. Depois não, que a criança já se apropriou da forma das letras, é muito bom o alfabeto, é o que ajuda a criança a aprender a ordem alfabética, que se no princípio não é conveniente, porque é uma rotina, é uma cantilena que não tem muito sentido para a criança, quando ela já aprendeu bem as letras, ela precisa aprender a ordem alfabética, porque o letramento exige isso. Ela precisa, só para usar o dicionário, ela precisa conhecer a ordem alfabética, né? E o catálogo de telefone, enfim, há vários portadores de texto no contexto social que usam a ordem alfabética. Giz, eu quero que você ache para mim a letra R. Isso, circula ela. Agora onde está lá a mala? Eu quero a letra G. Isso. Pode circular ela. Que letrinha você acha que eu tenho que colocar aqui? Então tira pra mim.
espera aqui. A forma da letra V invertida é parecida com a letra A que Alice está buscando. Uá. Não pode ter conversa. Olha o A lá, amarelinho. Aqui, meu bem. Alice, vem pra cá de novo. Ai. Nossa, essa palavra tá complicada. Vamos lá, Alice, presta atenção, ó. Sa, lá, dá. Tá certo? Agora tá certinho? Tá ou não tá? Olha lá pra ver se tá. Tá certo? Tá? Então eu vou chamar a Laurinha. Nesse caso, a professora aceita a resposta de Alice, já que a atividade é uma construção coletiva. Vem lá, Laurinha. Vamos desvendar esse mistério dessa palavra, meu Deus. Tá muito difícil, hein? Olha que eu tô até suave. Eu já tô até quente. Quer ler aqui primeiro, não? Laura sabe que a letra certa é a letra D, ou seja, identifica a forma da letra e o som que ela representa. Vamos ver, será que ela acertou? Tem-se bastante o hábito de fazer a criança memorizar o alfabeto. Desde cedo, a criança aprender a recitar A, B, C, D, E, F, G. O que não é muito útil no momento, costuma até ser prejudicial. Primeiro porque a criança recita isso memorizadamente, frequentemente ela nem tem noção de que são elementos isolados, que é A, B, C. A, B, C, D, E, F, D. Né? Eu preciso aprender o ABC, vira uma palavra, né? Vira uma rotina para a criança. E aí você está prejudicando que ela veja cada uma e cada uma. Né? É cedo para a criança decorar o alfabeto, é preciso aguardar. Já para que ela trabalhe mais com as letras do nome dela, as letras de palavras das histórias que estão sendo lidas. Aprender as letras é bem mais complexo do que se pensa à primeira vista, né? Pensa-se que basta ensinar a criança a escrever as letras, a reconhecer as letras, a dar nome às letras, mas é preciso ir mais a fundo nessa questão. Por exemplo, o nome das letras é importante que a criança aprenda. Alguns nomes ajudam mais a criança do que outros, né? Então, o P, o T, o D ajudam a criança porque eles representam numa sílaba o fonema, né? O fonema está presente na sílaba, que é o nome da letra. E outros em que o fonema está presente mais como segunda sílaba, mais M, né? F, mas também pode ajudar a criança se a professora trabalha com o nome da letra, chamando a atenção para o som da segunda sílaba e a presença do fonema nele. Bis. Que sonzinho que tem essa letrinha aqui? Que letra que é essa? O O tem a letrinha, tem um sonzinho assim, ó. Que letrinha que tem esse som do... Para Laura encontrar a letra certa, ela precisou lembrar da relação entre a forma da letra e o som que ela representa. Biscoto. Biscoto. A professora ajuda Laura a organizar seu pensamento. Para isso, pede que ela divida a palavra em pedacinhos, leia e se escute falando o que ela escreveu. Biscoito. Biscoto. É igual? Não é igual. O que será que está faltando aí? O que você acha que está faltando? Vamos falar a palavrinha de novo.
Fala bem alto. Biscoito. Bis, nós já fizemos. Coi. Para Laura, achar a letra certa depois de ouvir o som é algo que já é natural. Ela já conhece a maioria das letras. Conhecer as letras é conhecer seu nome, sua forma e o som que ela representa. Põe o dedinho para ler. Biscoito. Cadê o coi? Põe um dedinho bem pertinho para eu ver. Vai lá, começa de novo. Bem pertinho assim para eu ver. Muito bem, olha lá. Biscoito. Muito bem. Tanto a discriminação visual das letras quanto a correspondência da letra com o som são aspectos que têm que ser trabalhados sistematicamente e cuidadosamente pela professora. Isso, naturalmente, sempre relacionado com a consciência fonológica, né? Porque a letra é a representação gráfica do fonológico. E sempre acompanhando o desenvolvimento psicogenético da criança. Depois eu como a. Enquanto isso, os 3 meninos da vizinha estão escutando e o seu plano vão preparando e vou pra lá. Diz o mais velho, eu vou aí.